Olá, Nutri! Chegou a grande hora da gente entender como que funciona toda a estrutura do perpétuo, o que que a gente vai fazer para antecipar, para vender esse produto, como é que funciona tudo isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai entender a grosso modo, depois a gente vai em cada passo desse aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é preparar o meu perfil para que eu atraia mais pessoas que vão comprar o meu produto, que é o meu público-alvo. Então, se o meu produto vai ensinar a emagrecer, eu preciso ter no meu perfil pessoas que querem saber como emagrecer, que querem emagrecer. Se o meu produto é para gestante, eu tenho que ter gestantes no meu perfil. Se o meu produto para introdução alimentar, eu tenho que ter gestantes e mães no meu perfil, né? Então, eu preciso trazer essas pessoas. Antes de vender o produto, eu tenho que ter para quem vender. Então, eu preciso preparar o meu perfil para poder fazer essas vendas, né? Depois que essas pessoas estão chegando, que eu estou começando a falar sobre esse assunto, que eu já coloquei o meu perfil todo redondinho para receber esse tipo de público, eu vou chamar para uma aula ao vivo, tá? Então, nessa aula, o que que vai acontecer? Eu vou mostrar para as pessoas a importância do meu produto. As pessoas vão me conhecer, tá chegando gente nova no meu perfil, certo? Então, as pessoas, elas vão querer saber quem que eu sou, elas vão querer saber como que eu falo, como que eu ensino, qual que é meu pensamento a respeito da dor delas, do problema delas, como que eu me coloco diante dessa situação. E aqui, a gente não tem muito tempo para poder ficar trabalhando essa pessoa ali somente com posts, stories e sair vendendo. Então, acontece vendas? Acontece, mas é muito pouco. Então, eu preciso promover um local onde que essas pessoas vão me ouvir, essas pessoas vão me escutar e essas pessoas elas vão comprar de mim, tá? Então, aqui, primeiro eu convido para uma aula, e aí eu vou colocar todas essas pessoas interessadas nesse tema para o meu grupo. Que aula que é essa? A aula que vai responder às maiores dúvidas, que vai resolver as maiores dores desse meu público. Então, por exemplo, se eu estou com um produto que eu estou ensinando a emagrecer sem dieta e falando para essas pessoas que dieta é uma coisa que traz mais malefícios do que benefícios no emagrecimento, essa é a visão do comer intuitivo, tá, gente? Então, se você se posiciona dessa maneira, qual que é a primeira coisa que essas pessoas vão te perguntar e vão te perguntar direto? Como assim emagrecer sem dieta? Por que que fazendo dieta emagrece sem não se fazendo dieta eu não emagreço, imagina sem fazer. Não é isso que as pessoas vão pensar? Então, essa aula aqui, ela vai atrair essas pessoas, porque o tema é um tema que vai chamar muita atenção, que elas querem muito saber, tá? E aí, para poder assistir essa aula, a gente junta todo mundo dentro de um grupo de WhatsApp. Então, ó, eu vou fazer a aula no dia, igual foi aqui com vocês na mentoria. Vou fazer a aula no dia 3 de novembro. Então, todo mundo que tiver dentro do grupo vai receber o link da aula, vai receber os materiais da aula, vai ser ali um grupo VIP onde que a gente vai se comunicar para poder entregar essa aula perfeitinha gratuitamente para vocês. Então, a gente vai colocar essas pessoas dentro desse grupo. Depois, eu vou entregar o melhor conteúdo gratuito possível. Eu vou entregar o meu máximo no gratuito. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter acionado ali um botãozinho de reciprocidade. Então, a primeira coisa é que, nossa, se ela está entregando isso gratuitamente, imagina o que tem no conteúdo pago. Se você entrega um conteúdo gratuito de qualidade, a chance dela ir no próximo evento é muito grande. Se você entrega qualquer conteúdo bosta, nunca mais essa pessoa vai num conteúdo gratuito seu. Então, vai ficar difícil de você fazer lançamentos futuros, de você perpetuar no universo do digital. Então, a gente precisa honrar bastante o tempo das pessoas, o nosso tempo, e entregar o melhor conteúdo de qualidade para que a gente cause uma boa impressão, para que as pessoas confiem na gente. Quando a gente falar, olha, eu vou entregar um conteúdo gratuito, nossa, eu vou ver, porque sempre que eu assisti foi legal o conteúdo. Então, isso aqui é muito importante. Então, depois que eu entrego um conteúdo de qualidade, eu vou fazer o quê?
Se essas pessoas são novas, chegando no meu perfil, eu chamei para uma aula, essa aula foi show de bola, essas pessoas vão confiar em mim, então aumenta a minha credibilidade, aumenta a minha autoridade, as pessoas vão entender que eu sei bem do assunto que eu estou tratando, que eu estou falando. E ainda, vocês fizeram a pesquisa da pessoa, né? Do perfil da pessoa. Então, vocês vão saber exatamente o que falar nessa aula. Eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso aqui separadamente, tá? Vamos entender o processo para vocês entenderem como é que funciona cada parte dele. Então, aí, depois dessa aula, eu faço essa oferta. Essa oferta ela é diferente. Para dentro do grupo, para as pessoas que estiveram com você ao vivo, para as pessoas que estiveram ali no grupo esperando a data da aula, que foram, que compareceram ao vivo, essas pessoas merecem um plus. Elas merecem serem reconhecidas por terem confiado em você, por terem te prestigiado com a presença e com o tempo delas. Então, a gente abre as vendas para esse pessoal que assistiu a aula com uma oferta especial. Ou eu vou dar um bônus especial, ou o valor de inscrição vai ser menor, mas isso tudo com prazo, tá? Vocês vão entender melhor. Depois eu vou abrir as vendas para todo mundo do meu perfil. E aí, depois que eu já estiver vendendo, eu vou colocar tráfego pago aqui com o Ads, o Facebook Ads, Google Ads. Eu vou aqui com o gestor de tráfego, eu vou crescer o meu negócio. Então, essa é a estrutura. Tá? Aqui vocês já vão conseguir vender e ter resultado aqui para fazer caixa, para fazer isso aqui, tá? Então, tá bom. Então, aqui, ó, antes disso tudo aqui acontecer, eu preciso o quê? Preparar o meu perfil. A gente chama isso de antecipação. Antecipação ao quê? Às vendas, tá? Então, como é que funciona isso aqui, tá? Então, eu vou preparar o meu perfil para começar a vender. Só colocar um V aqui. A vender. A antecipação, ela começa 20 dias antes do primeiro dia de vendas. Então, se eu vou começar a vender no dia 1º, do dia 20 do mês anterior, eu já estou trabalhando nisso, tá? Como é que funciona? Então, a primeira coisa, eu preciso pesquisar o conteúdo. Por mais que você já fez a pesquisa da sua persona, aqui nós vamos pesquisar as dores dessa pessoa, os desejos dessa pessoa, os anseios dessas pessoas, as principais dúvidas. E aí tem uma ferramenta muito legal. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, mas tem essa ferramenta aqui que é o Answer the Public, que aqui a gente vai colocar o que que as pessoas estão pesquisando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber o que as pessoas estão pesquisando no. Aí não vai dar, porque vai me pedir para poder criar uma conta. Eu vou mostrar como que faz a pesquisa em outra aula, e aí eu vou ensinar vocês a. Vai ter o link lá bonitinho, e aí eu vou ensinar vocês a criar a conta, fazer tudo isso aqui, tá? Então, ali nós vamos pesquisar o que que essas pessoas estão pesquisando, a dúvida dessas pessoas. E aí, a gente vai levantar o quê? Conteúdo, tipos de conteúdo que eu vou utilizar para atrair essas pessoas novas que vão chegar no meu perfil, tá? E aí, eu vou produzir conteúdo para 3 tipos de pessoas diferentes. Então, existe aquela pessoa que nem sabe que ela tem um problema. Então, voltando ao exemplo que eu dei, emagrecimento sem dieta. Tem gente que nem sabe que o problema dela é porque ela faz dieta. É porque ela faz uma alimentação muito restritiva. É porque ela quer controlar tudo isso. E quando a gente quer controlar muito, as coisas saem entre os dedos. Às vezes a pessoa não sabe que o problema dela é esse. Então, eu preciso fazer postagens para aumentar a consciência dessa pessoa. Falar, olha. Dietas restritivas, dietas, elas servem e funcionam dessa e dessa maneira. Você sabia disso, disso, disso? Ou eu faço posts que trazem dados, por exemplo, 55% da população brasileira é obesa e hipertensa, né? A obesidade mata mais que não sei o quê. Que é outro exemplo que eu utilizei na hora que eu montei a apresentação, eu pensei em outra coisa. Mas você sabia que a dieta te ajuda a engordar? Em alguns casos, a dieta prejudica seu emagrecimento, né? Sei lá,
A cada 10 pessoas que fazem dieta, apenas duas têm resultado positivo. Então, eu vou buscar dados e vou trazer informações que vai elevar a consciência dessas pessoas, e elas vão ficar curiosas e elas vão querer me seguir para poder saber mais. Então, para essa pessoa que não sabe que tem um problema, eu preciso mostrar para ela que ela tem um problema, tá? Depois eu vou fazer conteúdo para as pessoas que sabem que tem um problema, mas está ali procrastinando. Então, as pessoas sabem que dieta não é legal, que elas não conseguem emagrecer com dieta, que elas já fizeram 1000 vezes e que não deu certo, elas já leram algo, já passaram por esse tipo de informação aqui do público 1. Mas, não sei, mês que vem, deixa passar carnaval, deixa passar Natal, deixa passar todas as datas, todas as desculpas possíveis. Então, é essa pessoa que tá dando desculpa. Então, o que que eu preciso fazer? Postagens que vão incentivar essa pessoa a tomar decisão para agir e fazer a mudança na vida dela. Então, até quando você vai procrastinar, cuidar da sua saúde? Daqui a 10 anos, como é que você quer estar? Se você não começar a cuidar de você hoje, como é que você vai estar daqui a 5 anos? Então, esse tipo de postagem vai fazer com que essa pessoa fique em alerta e ela pense que, cara, é mesmo, né? Até que dia que eu vou ficar empurrando com a barriga? Até que dia que será? Que será? E aqui eu já estou oferecendo a solução. Vem para minha aula, que eu vou te ensinar como que faz. Vem para. Então aqui eu estou alertando essas pessoas estão, ó, ficando antenadas e estão desenvolvendo um desejo de como agir, de como melhorar, de como sair da inércia. E a gente tem aquele público que sabe que tem um problema, já está pronto para resolver, mas ou não sabe como, ou não escolheu ainda quem, tá ali te observando para poder realmente tomar a decisão. Essas pessoas eu já vou fazer uma postagem com CTA de compra. Essas daqui já estão prontinhas para comprar, não preciso trabalhar a consciência delas. Então, são tipos de coisa. Dê um basta agora nas gordurinhas localizadas, se inscreva no meu treinamento, clique no botão. Então, esse tipo de post são posts que eu vou chamar a atenção das pessoas que já estão prontas para comprar. Tudo isso aqui tem que acontecer no meu perfil, não só para você poder lançar o seu produto, mas para sempre. Tá? Você tem que conversar com esses três tipos de pessoa. A maioria das pessoas faz o quê? Foca no público 3. É um público mais fácil de vender? É, mas aqui a concorrência é maior. Por quê? Porque está todo mundo fazendo anúncio para essa pessoa. Só que aqui tem um enorme público. Entre o público 1 e 2, as pessoas que não sabem que tem problema, e as pessoas que sabem que tem um problema, mas que estão procrastinando, tem muita venda aqui. E é aqui, ó, que a mágica acontece. É aqui que eu preciso trabalhar, é aqui que eu preciso vender. Eu preciso trabalhar essas pessoas para trazer para cá. Então, aqui eu aumento o meu poder de conversão. Conversão é, a pessoa viu um post, comprou. Viu um anúncio, comprou. Tá? Tá bom, Mari. Mas como é que eu monto toda essa estrutura? Como é que funciona tudo isso? Vocês vão ter um Trello, onde que eu organizei o passo a passo. Eu vou trazer o Trello para vocês na próxima aula, tá? Vocês vão ter o passo a passo de como fazer isso. Mas aqui eu já vou trazer para vocês como é que a gente faz, porque eu acredito assim, quanto mais eu falar sobre essa estrutura, mais fixo fica aí para você, mais chance de você entender. Então, se eu começo a antecipação 20 dias antes de eu abrir as inscrições, as vagas, de eu abrir o carrinho para as pessoas comprarem, então eu tenho que ter uma estrutura lógica. Tá? Então, os 5 primeiros dias de antecipação, ou seja, 15 dias antes, né, os 5 dias iniciais que antecedem o dia da venda, né, dos 20 dias que antecedem deixa eu reformular. Olha só. Os 5 primeiros dias dos 20 dias antes da primeira venda, ficou melhor, né? O que que você vai postar? Você vai mostrar para essas pessoas que você é competente para falar o que você está falando. Então, você vai falar para esses posts do tipo, quem sou eu? Onde que você formou? Qual é a sua formação? Quem que você ajuda?
Por que que você faz isso? As histórias de sua vida que têm a ver com o seu público. Então, muitas vezes, vocês são as personas transformadas. Então, eu decidi fazer nutrição porque eu sempre quis emagrecer e nunca consegui, porque eu tenho hipotiroidismo. Eu decidi trabalhar com menopausa, porque quando eu desenvolvi a menopausa, porque quando minha mãe teve, eu fui cuidar, e aí depois apareceram as amigas dela. Então, sempre tem uma história que vai te conectar com o que você resolveu criar o seu produto digital. E aqui você vai contar, porque aqui nós vamos atrair pessoas novas, essas pessoas vão criar conexão contigo. A partir do quê? Das suas histórias, da sua personalidade, quem é você. Então, a gente vai produzir esse tipo de conteúdo e também informações importantes. Então, lembra, aqui eu vou conversar com o público um que não sabe que tem um problema, né? Então, aqui eu vou fazer posts informativos com a intenção de aumentar a consciência dessas pessoas. Olha, você sabia que as dietas, né? Você sabia quando surgiu a dieta? A dieta foi lá em 1900, bolinha, né? Tem um livro maravilhoso que chama A História das Dietas. Como é que é? Eu tenho ele aqui, depois eu mostro ele para vocês, que conta toda essa trajetória. Então, as dietas foram criadas por causa disso, disso e disso, iniciou assim, assim. E aí, por isso que hoje tem esse resultado, né, de pessoas cada vez mais com pânico de dieta, que causa transtornos alimentares em muitas pessoas. Então, ali vocês vão dar exemplos, igual, por exemplo, a mulher do Tiago Leifert. Tiago Leifert é aquele ex-apresentador daquele programa de esporte da Globo. Ela teve transtornos alimentares devido a toda uma história de vida. Ela conta no livro dela, e ela tem um livro, tá? Ela tem um livro, ela conta no livro dela, e ela só conseguiu emagrecer, ficar estável, ficar de bem com o corpo dela através do comer intuitivo, através da nutrição não prescritiva. Então, você pode vir contar histórias, mostrar livros, trazer informação. Eu estou dando exemplo aqui para vocês entenderem do comer intuitivo, gente, mas qualquer que seja o seu nicho, é só você adaptar, tá? Então, a introdução alimentar. Como que foi a história disso? Como que foi os primeiros estudos? O que que eles avaliaram? Mudaram de opinião depois? Não mudaram? Então, aqui você vai trazer fatos importantes, fatos interessantes para o seu público que ele precisa saber. E com isso, as pessoas que não te conhecem, elas vão começar a te conhecer, vir e achar interessante seu conteúdo e vai começar a te seguir, tá? Depois desses 5 primeiros dias, dos 20 dias, do quinto dia ao 15º dia dos 20 dias, a gente vai fazer post também para o pessoal do público 2. Então, a gente vai aumentar a consciência e a tomada de decisão junto, tá? Ao final de todos os posts, eu vou colocar uma chamada para entrar no grupo, para se inscrever na aula gratuita. Então, vai ser tipo o post carrossel. Eu trago uma informação no final, olha, você quer saber mais sobre isso? Vem para minha aula do dia tal, é uma aula gratuita. Se inscreve entrando pro grupo de avisos, para o meu grupo VIP, tá? Então, aqui eu já começo o quê? A captação. Aqui eu vou trabalhar a antecipação, vou preparar o meu perfil para a captação, para chamar essas pessoas para um lugar um pouco mais íntimo. Então, aqui eu começo a produzir um conteúdo da fase 2, que é a fase de captação. Fase 1, antecipação. Fase 2, captação. Então, aqui eu já estou chamando as pessoas para entrarem no grupo, já estou falando da aula gratuita. Depois, do 15º dia ao 20º dia, eu vou fazer posts para o público 3. Então, são posts mais diretos. São postagens mais voltadas para a resolução do problema. Olha, você já fez várias dietas na sua vida e não teve resultado? Então, vem para minha aula que eu vou te contar como é que é. Então, aqui eu já não fico mais explicando, informando. Aqui já é mata-mata. Você quer esse tema? Vem para minha aula, tá? E aí, eu vou começar uma contagem regressiva. Então, eu vou fazer a antecipação, não a antecipação do meu perfil para a captação, mas aqui eu estou fazendo uma antecipação para a aula, tá? Então, falta 5 dias para a aula, falta 3 dias para a aula, é amanhã, é hoje. Então, aqui eu vou trabalhar isso no meu perfil também, tanto no feed quanto nos stories, tá?
E aí, nos stories, você vai fazer o quê? Você vai postar o seu dia a dia, você vai contar histórias de pacientes. Olha, eu atendi uma paciente que tinha vergonha de me falar que comia pão integral pão de manhã, de tanto pânico que ela tinha, de tanta de tanto terrorismo nutricional que ela já vivenciou, né? Então, e aí eu ajudei ela desse jeito. Aí você também passa por isso, ou por algo parecido ou por algo parecido com isso, conhece alguém, né? Então vem para minha aula. Isso também nos stories. Stories é o lugar das histórias, tá? Histórias suas que têm a ver, como eu disse, né? Se você já passou por isso, algum familiar já passou por isso. E aí eu vou ensinar vocês a fazer os stories antibiótico. Antibiótico por quê, Mari? Antibiótico normalmente a gente não toma de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Aqui, na verdade, vai ser de 24 em 24 horas. Então, todos os dias você vai postar um lembrete lá da sua aula, do 10º dia ao 15º dia, 5 dias direto, e eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá? E também vai ter a contagem regressiva. Faltam 5, faltam 3, é amanhã e é hoje. Então, essa daqui é toda a estrutura. E aí, aqui, acabou, Mari? Não. Aí, aqui vai acontecer a aula. Depois que acontecer a aula, aí eu vou te ensinar como que você vai entregar essa aula, como que você vai produzir essa aula, como é que você vai vender dentro desse grupo, as mensagens que você vai mandar ali dentro. E depois, como que você vai passar desse grupo a vender para todo mundo no Instagram. E aí, a manutenção disso. A manutenção do Instagram para continuar vendendo, nada mais, nada menos que é isso aqui que eu já falei para vocês, tá? É falar de para todos os públicos simultaneamente, porque vai continuar chegando gente nova com a estratégia que eu vou ensinar aqui para vocês. Pessoas vão continuar te descobrindo. Você precisa chamar para tomar decisão. E você já vai chegar pessoas também que já estão prontas para comprar e você vai ter que ter essa chamada também, tá? Então, tudo isso aqui, vamos destrinchar agora. Então, a estrutura é toda essa aqui, tá? A estrutura do lançamento do seu produto. Quando eu falo lançamento, não é um evento de lançamento, é que realmente você vai abrir as vendas para o seu produto. Então, vamos lá entender melhor como que funciona todo esse processo aqui, ó, dessa construção dessa estrutura, tá? Vou abrir o Trello para vocês na próxima aula e vou ensinar tudinho. Vamos lá. Um beijo.